Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E hoje, galera, nós vamos falar sobre a cena, não falamos do Bruno do filme Encanto. Mas antes da gente começar, galera, como sempre, é claro, eu tenho que pedir pra vocês curtirem, comentarem e não se esquecerem de dar um pouquinho de amor pra esse sininho aí embaixo, se inscrevendo no canal porque ajuda bastante, pessoal. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack. Então, galera, o filme Encanto é a mais nova animação da Disney e eu não tinha assistido ela até o momento, por isso eu não falei nada sobre sobre Encanto. E, cara, eu tava perdendo muito, porque é uma animação excelente, assim, fantástico, clássico Disney, é maravilhoso, eu amei. E eu resolvi falar sobre o filme porque tem uma cena em particular que você já sabe qual é, né? Que é a Não Falamos Sobre o Bruno, que é, assim, espetacular. Na verdade, no momento, ela se tornou a música número 1 da Billboard, um negócio que não acontece com o filme original da Disney, acho que é desde 92, com o Aladdin, com a música O Mundo Ideal. Então, assim, cara, faz muito tempo que isso não acontece. A música destronou a Adele. Então, vamos falar sobre Não Falamos Sobre Bruno. Então, logo de cara, uma coisa que eu posso contar pra vocês é que uma das minhas músicas favoritas de um musical de quando eu era criança era a música McCavity, do filme... da peça, esquece o filme, da peça do Cats. E eu adorava essa música, principalmente porque ela não era uma música do vilão, mas sim uma música sobre o vilão. Você não via o McCavity logo de cara, na verdade tinha toda essa música sobre ele primeiro, e eu achava isso ótimo quando eu era criança, porque, bom, conscientemente eu não sabia explicar isso direito, mas hoje em dia eu entendo que o que eu gostava nisso era que construía-se uma mítica do McCavity antes de você conhecê-lo, né? Ela pintava essa figura, né, através dos relatos que eram contados. Então, é mais ou menos como acontece no mundo real, né? Muitas vezes a gente não conhece grandes vilões ou inimigos reais, mas a gente escuta muito falar sobre as pessoas primeiro. E a gente meio que cria essa imagem na nossa cabeça. A nossa criatividade muitas vezes vai ser a melhor arma possível no arsenal de qualquer criador, né? Fazer com que a gente imagine essas pessoas, esses personagens. Inclusive, até mesmo com sustos, né? Em filmes de terror, muitas vezes é muito mais poderoso a sugestão de alguma coisa do que você mostrar uma coisa assustadora em tela de verdade. Então, quando você cria essa mítica sobre o McCavity, era muito intrigante. Você ficava imaginando, caramba, como é que é esse personagem? Como é que ele é exatamente? Como é que ele parece? O que ele já fez para essas pessoas? O mesmo acontece com o Bruno nesse número musical. Até esse ponto, a gente só vê imagens do Bruno espalhadas pela cidade, mais no formato de pinturas, né? Que é meio que a foto que a galera tinha na época. Mas isso meio que cria essa mítica, esse personagem maior do que a vida, sabe? E você passa a ficar intrigado pelo Bruno, em conhecer esse Bruno. Então, inclusive, se ele fosse um vilão tradicional, que a gente sabe que ele não, mas se ele fosse um vilão tradicional, isso já traria um grande interesse em a gente conhecer esse antagonista. É um modo incrível de você introduzir um personagem, né? Ainda mais com uma música tão melódica, tão chiclete quanto essa música. O Bruno não é um vilão. Na verdade, o Bruno é um cara super gente fina, né? Um cara legal. Ele só é desinterpretado porque a natureza dos poderes dele tendem a ser desagradáveis para as pessoas ao redor dele. E ele acaba tendo que fugir por conta do medo dele em confrontar a sua mãe, a Abuela. Mas, a gente não sabe disso no momento que a gente vê, né? Então é super legal você revisitar o número depois, sabendo que o Bruno é uma pessoa bacana. E também porque você pode perceber certas coisas, como as discrepâncias na forma como ele é caracterizado pelo Camilo, ou então o fato de que, se você voltar, você pode ver o próprio Bruno. O Bruno aparece nessa música e não é o Camilo se transformando, mas sim o próprio Bruno. Ele tá bem no fundo dos momentos dessa cena, então se você reparar, o próprio Bruno tá lá. É super legal você voltar a esse momento e pegar o contexto da música de verdade, sabendo o que ocorreu ali com o Bruno e a natureza dos poderes dele, quem ele é de verdade, e reparar esses pequenos segredos que eles já deixam ali escondidos,
que quando você vê de novo é sensacional você ver sabendo, né, que esses elementos estão lá. É sempre ótimo, é sempre como, na verdade, isso acontece muito em filmes de suspense que tem grandes reviravoltas, né? Você assiste e aí depois você quer ver de novo, ver sabendo exatamente qual é a grande surpresa e pegar todas as coisas que passaram totalmente despercebidas por você a primeira vez que você assistiu. Eu particularmente adoro e eu achei isso uma qualidade super incrível. Então, dentre essas coisas, uma das coisas mais legais nisso é o uso da cor. O Bruno não só usa verde, como os olhos dele acendem na cor verde quando ele tem as previsões dele do futuro. E isso é muito legal, porque se você é fã da Disney, você sabe que o verde é muito utilizado, geralmente, nos vilões da Disney. Isso é uma moda que começou lá atrás, na verdade, isso vem desde a época da Rainha Má, né, da Branca de Neve, que é o clássico filme da Disney, né, o primeirão animado de 33. E também tem na Malévola, em outros vários vilões clássicos da companhia. Eles também tem com o Dr. Facilier. Enfim, é muito comum com os vilões da Disney. Todos eles têm verde. Eles todos carregam essas auras verdes. Então, o fato deles utilizarem verde no Bruno com tanta predominância dessa cor realmente é um indicativo para quem está assistindo, maior ainda de que ele vai realmente ser o vilão do filme. Então foi um jeito muito inteligente, meio subconsciente de você trabalhar essa ideia com o público, né? De fazer o público acreditar que ele vai ser o vilão através de um elemento clássico utilizado pela sua companhia, né? Pelos seus filmes. Então eu achei isso também genial, o jeito que eles constroem o Bruno para ser o vilão, até mesmo visualmente. E é muito legal também você parar para pensar como, na verdade, a Disney fez toda essa história sem um vilão. Se você assistiu o vídeo que eu fiz recentemente, há pouco tempo, sobre vilões, nele eu falo muito sobre como os vilões se tornaram uma marca importante para Disney, né? Nas paradas dos parques deles temáticos, você tem noites temáticas só dos vilões e também eles têm sido, claro, um carro-chefe, né, nas produções dos filmes live action deles, né? Com a reimaginação de Cruella e a reimaginação da Malévola. Eles todos estão tendo um destaque bem maior agora, a marca dos vilões da Disney, uma marca super importante para eles. E uma coisa que eles vêm feito muito nos filmes animados deles, né, é ter uma virada, né, um plot twist contra os vilões, geralmente sendo as pessoas que você menos esperaria que eles fossem. E por mais que isso seja legal, muita gente vem criticando essa onda, né? Porque a maior parte da galera já tá começando a achar que ficou meio batido, sabe? Que já dá pra sacar o que eles estão fazendo e não tem se tornado uma coisa muito popular entre os fãs. E eu achei super legal o fato desse filme, do Encanto em particular, não ter um vilão. Muita gente diz que é a Abuela que é a vilã do filme, na verdade. Mas eu não acho que ela seja vilã, sabe? Isso seria simplificar o filme. Eu acho que, na verdade, o antagonismo vem justamente da comunicação ali, da falta da comunicação dentro da família e também, é claro, das expectativas que são postas dentro de cada um. Então, sim, são as expectativas da Abuela de manter a família dela perfeita, né, e merecedora desse milagre que eles receberam, que acaba sendo uma força antagônica, mas isso não faz ela uma antagonista, né? É um filme mais complexo que isso nesse sentido emocional. Tudo que eles estão passando ali, não só as pressões que eles recebem, é claro, muito da Abuela, mas também as pressões que eles recebem deles mesmos em se manterem merecedores do milagre deles, é o verdadeiro vilão, né? É o verdadeiro antagonista da história. E eu acho isso super bacana. A gente não tem, a maioria de nós, pelo menos, não tem arqui-inimigos ou super vilões que a gente tem que enfrentar. Mas muitas vezes a gente realmente tem obstáculos emocionais que são muito mais difíceis, né, de superar do que muitas vezes se a gente tivesse talvez um grande inimigo. Então é legal quando você volta nessa música, né, e você vê como na verdade quando eles estão cantando, eles estão falando das coisas horríveis, né, que o Bruno fez supostamente, mas na verdade tudo o que eles falam é das previsões que o Bruno deu para eles. Eu acho que eles adotam como se ele tivesse um prazer em dar aquelas notícias, mas na verdade o Bruno está dando previsões do futuro que poderiam muito bem ser evitadas, talvez, quem sabe, se eles tomassem cuidado. Ao invés disso, eles, através, né, claro, dos problemas que cada um tem, né, dos seus medos e inseguranças, muitas vezes talvez eles tenham, na verdade, caminhado em direção àquilo. É muito o caso da Peppa, né? O caso da Peppa, você vê, o Bruno falou que ele achava que iria acabar chovendo porque ele achava que a irmã estava nervosa.
E isso fez com que ela desse vazão a todo o nervosismo dela e causasse o furacão no qual ela se casou. Então, você vê que, na verdade, os problemas estão ali nas pessoas, e essa é a verdadeira força antagônica no filme. É o que ameaça qualquer relação, principalmente numa família. São, né, as inseguranças, os medos de cada um, e quando a gente não compartilha e não tenta apoiar uns aos outros. E é isso que torna a Mirabel especial, no fim das contas, né? Ela é quem conduz todo mundo, ela é a pessoa que faz com que os outros se abram, que eles falem sobre o que está causando medo neles, o que causa dificuldade para eles. E é isso que faz com que a magia e o milagre existam, né? Essa conexão da família se mantenha viva, é essa abertura que a Mirabel dá a todos eles. E outra coisa super bacana é que num aspecto técnico ela também é super interessante. E assim, galera, eu não sou músico e isso eu não saberia se não fosse por causa de um youtuber chamado Howard Hole Music. Então confere o canal dele porque é super legal. Ele é que essa canção, o Não Falamos Sobre o Bruno, é um madrigal, que é justamente o sobrenome deles, né, da família Madrigal. E a música é um madrigal. Então, eu vou falar madrigal mais uma vez, desculpa. O que é um madrigal? É basicamente um estilo musical, né, uma peça musical que foi muito famosa, foi muito proeminente, né, principalmente na época da Renascença, né. E o que acontecia é que cada um, né, nesse coro, né, na era da Renascença, acabava tendo uma melodia própria e eles colocavam as suas melodias, cada um cantando uma parte, até que eles colidiam ela num todo. Então era basicamente como vários tecidos formando uma tapeçaria, né? Cada um ali colocando a sua voz, né, para formar uma canção maior do que eles juntos, né? Uma peça maior do que os seus elementos isolados. Então ela é uma música polifônica, né? Ou seja, muitos sons e nesse caso muitas vozes. Então são várias pessoas emprestando a sua voz para formar uma coisa maior do que elas. Então é super legal que essa música trabalhe da mesma forma. Que no início, né, a gente tem o caos ali, né, de cada um. As particularidades, essa é uma das coisas também mais legais do Encanto, é que cada personagem, são muitos, são diferentes entre si, cada um tem sua personalidade, seu estilo, mas nesse momento, quando a Mirabel consegue uni-los, né, para falar do tabu deles, né, para falar do que tem sido deixado guardado, eles acabam se unindo e a gente vê como, né, a família Madrigal soa em Madrigal, né, soa juntos, como o som deles fica melhor quando eles estão todos unidos, né, e cantando livres, né, de qualquer inibição. Então isso é outra coisa que é super legal de observar. Então é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem, beleza? Valeu!